Fala Franchising, esse é um podcast com patrocínio da Sultz, plataforma que oferece diversos recursos para a gestão de redes de franquias e filiais com mais de 25 módulos integrados. Eu hoje estou dando as boas-vindas aqui aos grandes amigos do Franchising, me chamo Bruno Gorodit, sou sócio, fundador e executivo do grupo Ímpetus, as redes Espeto Carioca, Mané, Boteco Seu Rufino e Bendito. E estou aqui hoje na posição de coordenador da comissão de food para a gente falar um pouquinho das tendências e trazer e destrinchar a pesquisa de food que foi feita e recentemente divulgada. Então eu estou aqui, queria agradecer já imensamente a presença da Simone Galante, a CEO da Galunion, meu grande amigo João Batista, diretor de franquias do Rei do Mate, e o Sérgio, head de marketing da Vivendas do Camarão. Eu vou deixar que vocês se apresentem em seguida, mas eu queria agradecer muito a presença de vocês e dizer que a gente vai fazer aqui um bate-papo bem legal, com muitas informações bastante relevantes. A gente vai tentar destrinchar isso de uma maneira bem leve, bem tranquila e trocar aqui experiências e os exemplos. Esse é um time que a gente trouxe aqui para comentar a 14ª pesquisa anual setorial de food service, de 2024 2025, aqui da ABF, e os dados foram apurados pela consultoria da Galunion e apontaram que em 2024, 84% das redes aumentaram o faturamento e 91% operaram com lucro, sendo que quase um terço teve ganhos acima de 15%. Então a gente vai também destrinchar essas informações. Além disso, mudanças foram sentidas neste mercado nos últimos anos e o delivery já representa mais de 16% das receitas, em 42% dessas redes. Sobre a digitalização, 69% já usam o e-commerce para reposição e 86% investem em programas de fidelidade. A gente também vai falar disso. A expansão também está mais estratégica, com formatos enxutos, produtos sazonais e um olhar atento para a sustentabilidade e eficiência operacional. Para entender o que esses números significam na prática e o que esperar do futuro do food service, vamos conversar com todos nós aqui, com todos vocês. Então, vou começar a primeira pergunta, eu já vou direto para a Simone. Aliás, antes da pergunta, eu queria pedir que você se apresente, depois cada um, quando for responder, também fala um pouquinho aqui da sua história, tá bom? Então, fica à vontade, se fala um pouquinho de Bruno, você. Eu primeiro quero agradecer muito à ABF a oportunidade da gente estudar cada vez mais esse setor que representa uma pujança no food service brasileiro. Eu fundei a Galunion há 16 anos atrás, depois de uma carreira executiva, enfim, muitas diversões. E estou próxima à ABF já há 13 anos e realmente a gente vê essa potência, né, que é o setor. E, principalmente, o quanto que todos os negócios precisam se reinventar. Então, a Galunion iniciou como consultoria no mercado. Depois a gente passou a fazer alguns eventos, inclusive a missão para a NRA Show, né, a The Restaurant Show para Chicago, com o apoio da ABF, fundamental. A gente acabou, com a pandemia, se especializando em conteúdos importantes para o mercado. Então, aqui, esse é um dos conteúdos que a gente tem o prazer de colaborar. Espero que todos gostem muito das informações que daqui a pouco estão conosco. Obrigado, uma grande referência, né, para a gente. Obrigada. João, fala um pouquinho aí, João. Bem, prazer é meu estar aqui com vocês, né? Antes de mais nada, amigos. Sim. Né? Sim. O franchising, acho que a ABF nos proporcionou isso, né? Relações humanas, aprendizado coletivo. Então, eu acho que estou aqui para trocar experiência com vocês, né? Quem não me conhece, João Batista, diretor de franquias do Rei do Mate, estou há 27 anos coordenando toda a área estratégica de expansão e gestão de franquias. A marca Rei do Mate tem 47 anos, são 33 anos de franquia, são 330 lojas, né, com 207 parceiros franqueados. Que antes de mais nada, então, meu agradecimento aqui vem para os franqueados. Eles que fazem acontecer. Nós não temos lojas próprias, é 100% franqueado. Né? E a idade média dos nossos franqueados na rede, Bruno, isso que eu gosto de falar por causa do sistema de franquias que nos permite isso,
né? Nós temos 56 franqueados que detêm 186 lojas. Né? Os nossos franqueados. A idade média desses franqueados é de 17 anos, quase 18. Uau. Quando eu pego a rede como um todo, está dando 13 anos de parceria. Legal. 70% do nosso crescimento nesses últimos 3 anos, sempre com os franqueados da rede. Excelente. Então, muito é uma relação aprendizado de para a gente aprendizado, aqui. E eu digo, e eu sempre usei as informações da ABF, seja nos relacionamentos humanos, nessa troca que a gente está fazendo aqui, Sim. seja nas pesquisas, como no selo de qualidade. Então, acho que a ABF ele é um ambiente que propicia, né, negócios com mais sustentabilidade. Totalmente. Então, me sinto honrado, muito feliz de estar Obrigado. com vocês. Além de tudo, vocês são meus amigos, né? Então, Vai eu ser que muito agradeço. bom. Sérgio, por favor, fica à vontade. Antes de mais nada, é um prazer imenso estar aqui com nossos amigos, como o próprio João comentou. O trabalho da Simone, que é muito importante. Bruno, muito obrigado aí pelo convite. E eu sou Sérgio Carvalho, Head de Marketing do Grupo Vivenda do Camarão. Nós possuímos mais de 150 lojas distribuídas entre as principais cidades e estados no Brasil. Então, a gente acaba tendo acesso a muitas informações importantes das próprias pesquisas, né, que a Simone gentilmente passa para a gente aí. E vou dar uma dica para vocês aí que estão nos assistindo. Gente, além dos resultados da pesquisa, que é fantástica, pensem muito com carinho na análise dessas informações, nesses dados, que eu acho que é isso que a gente vai estar conversando Exatamente. hoje. Eu acho Né? que Você hoje não tem pode esse ver uma objetivo. pesquisa apenas pelo número frio. A gente tem que isso. saber interpretar o que aquela pesquisa está passando e os insights que vocês podem utilizar aí no segmento de negócio de vocês também. Já que você deu esse gancho, eu vou aproveitar outra Vambora. aqui. Né? Quanto mais gente responder a pesquisa, melhor. Exato. Melhor a qualidade. Sim. Então, acho que nós nunca deixamos de participar. Participamos de todas as pesquisas que a ABF, na trimestral, ou seja, nas setoriais, tudo, porque é importante essa informação. Então, é bom ter informação e com qualidade. E com qualidade precisa ter participação. Exatamente. É Então, um investimento de tempo ali de eu acho 30 que vale minutos a para pena. responder às vezes e que você vai perdurar aquilo o ano inteiro usando aquele Você dado, usa. aquela informação, para várias decisões. É. Boa, Exatamente. valeu, João. Vamos lá. Bom, primeira pergunta, Si. Diga. A pesquisa mostra que 84% das franquias de alimentação cresceram em 2024. Mesmo em um cenário de custos elevados, a gente sabe que isso está batendo a nossa porta, né? O que esse dado revela sobre a maturidade e resiliência do setor de food service no franchising? É impressionante, né? É um dado impressionante quando a gente olha os dados normais de mercado, num crescimento de 6%, enfim, um dado diferente do que foi 2024. O sistema de franchising realmente revela essa resiliência. E acho que faz parte exatamente do aprendizado de tempos difíceis, de como agir em tempos difíceis. Então, o que eu preciso fazer para o meu negócio? Que outras formas de expansão eu posso ter? Porque a expansão passou a ser mais inteligente. Então eu olho quais são os novos canais, eu faço com que a oferta desses canais seja realmente mais relevante para o consumidor. E eu adapto a minha operação para ela ser mais eficiente. Então, é isso que a gente viu no decorrer da pesquisa como um todo, com várias abordagens, várias perguntas, vários resultados, como o franchising está mais preparado, mais resiliente e amadureceu. Acho que tem muito aprendizado da colaboração gerada até do processo da pandemia e adoção de uma escuta de rede. Sim. Fundamental. Acho que a pandemia ajudou muito a fazer essa relação ficar cada vez mais próxima, né? Assim, teve um envolvimento emocional grande também. Mas é fundamental. Aproveitar aqui, só um gancho. A Simone tocou num ponto. Isso aconteceu com a gente no Rede do Mate. Nós uma rede de cafeteria. Uhum. Então, eu preciso ter um local de alto fluxo, porque nós estamos falando de venda por impulso. Exatamente. Né? É emoção. Então, é diferente de como a Vivenda, é uma loja destino, né? Então, Sim. é destino, apesar de estar numa praça tal, mas é um destino. Você vai na praça de alimentação. No nosso caso, não, é um outro momento de consumo. E a gente buscou, Simone, exatamente isso. Antes a gente estava muito concentrado em rua e shopping, né? Que eram os tradicionais. Hoje não, hoje nós estamos com 11 tipos diferentes de pontos de loja, desde hospitais, hipermercados, dentro de pontos turísticos, dentro de empresas. Então, nós buscamos isso que você acabou de falar. Eu acho que o nosso crescimento se deu justamente
dos nossos números, que acompanham esses números aqui punjantes que está mostrando a pesquisa, em função disso, dessa diversificação e buscar o cliente. Porque se eu ficasse na mesma maneira, exato. meu negócio... Tem essa questão da personalidade, da personalização, né? De você ir atrás do cliente e entender onde ele está. Onde ele está e você buscar essas Eu oportunidades. lembro que as cafeterias ficavam nas praças de alimentação muitos anos atrás e depois foi amadurecendo e percebendo a mudança do hoje consumo. eu não tenho nenhuma loja em praça. É interessante isso. Porque são ocasiões de consumo diferentes. Então, a gente conseguir compreender essas ocasiões e ver que formato, aonde eu vou colocar, faz com que a gente tenha esse tipo de número. Fora o modelo em si, né? Que é um modelo mais resiliente. Sim. Eu até iria um pouco mais longe, aproveitando o gancho também da Simone, em relação à pandemia. Por pior que tenha sido esse momento, principalmente para nós que temos muitas lojas em shoppings, outras redes, eu acho que foi um momento muito importante para que o segmento pudesse se reinventar, acho que é bem por aí, e buscar novas oportunidades, novas alternativas. Vou dar um spoilerzinho sobre o delivery, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Exato. Imagina o que era o delivery antes da pandemia e o que se transformou o delivery após a pandemia. Para vocês terem uma ideia, eu tenho lojas da Vivenda que 40% do faturamento da loja vem do delivery. Olha que doido. Assim como eu tenho lojas que 10%, 12% apenas tem ali o delivery como um dos canais de vendas representativos. E é importante falar isso, né? Porque às vezes as pessoas associam lojas de shopping como não ter delivery. E não é necessariamente isso. Pensam que pode ter barreira operacional de chegada. Exato, muito importante. Então, imagine quando a gente vai falar sobre faturamento, que é um dos pontos que a gente está tratando aqui agora, né? Qual é o faturamento que o delivery entrega para a loja e qual que é a rentabilidade que a loja tem também com o delivery? É importante a gente entender isso, porque todos esses números que nós vemos aqui são números consolidados. São as redes respondendo em cima de um faturamento X, só que esse faturamento ele é composto de algumas variáveis. Exato. Então eu vou ter a venda de balcão, eu vou ter de repente a venda ali pelo delivery, eu posso ter outros canais de venda, eu posso ter uma internet, por exemplo, a pessoa fazer o pedido, né, e a loja entregar independente, né, de um iFood. Então é interessante que a gente entenda exatamente a representatividade dessas vendas, desses números dentro de cada operação. Perfeito. Exatamente. Segura que eu quero que você continue, tá? Eu vou emendar na segunda pergunta aqui, porque tem a ver com o momento que a gente viveu de pandemia e esse amadurecimento do mercado. Tem uma informação da pesquisa que é 52% das marcas elas sinalizam que elas querem expandir com as lojas tendo um menu reduzido, ou seja, trabalhando com menos produtos, né? Como que vocês estão olhando para essa tendência de formatos mais enxutos? Porque você pode ter o formato mais enxuto ou o mesmo formato, mas reduzir o menu anyway. Como que vocês enxergam isso? Particularmente na Vivenda, nós estamos num momento justamente de rever o nosso cardápio. Porque quando você pega um cardápio um pouco mais extenso como o nosso, você faz uma avaliação muito técnica, o que vende e o que não vende. É a famosa lei de Pareto, né? De repente eu vou ter 20% dos meus pratos responsáveis por 80% do faturamento. Então, eu posso ter um cardápio extremamente grande e até mesmo desnecessário. E aí a gente vai para a parte operacional. Imagina que numa operação de fast food é muito comum você ter uma câmara frigorífica com a capacidade X. Se eu tiver muitos produtos estocados ali parados, eu estou perdendo dinheiro. Sim. Porque eu estou com um produto ali que vai vencer, né, vai entrar na data de vencimento e não está girando, não está saindo. Não, e essa informação, inclusive, esse exemplo, ele impacta, se a gente está vendo que está tendo um movimento de diminuição de cardápio, ele impacta, inclusive, numa implantação de uma loja que usaria uma câmara fria, que talvez hoje não use mais, porque pode compactar num freezer, em vários freezers. Quer dizer... Para mim, isso tudo tem a ver com... A simplificação, a simplicidade passou a ser uma estratégia. Perfeito. Porque a gente, com esses menus mais enxutos, a gente tem uma operação mais eficiente. A gente tem, justamente o que você falou, né, uma questão de custos sob controle. E a gente tem a possibilidade também de uma experiência do consumidor mais consistente. Porque na última pesquisa que a gente teve na Galunion com consumidores, que foi em março agora de 2025, a gente viu as frustrações. Perfeito. E os 35% se frustrando por tempo, por esperar demais. E 28% se frustrando por erros no pedido. Então, se eu alongo demais o meu menu, eu complico a operação. Sim. Então, é sempre essa estratégia, que obviamente é uma das estratégias, nem sempre todo mundo vai usar essa estratégia, mas essa estratégia ela permite novos pontos de expansão e outras coisas mais. Então, eu ajusto a oferta do ponto de vista do consumidor, mas também
contempla a operação. Então, por isso que ela é tão poderosa. Mas não é para todo mundo, necessariamente. Posso ir um pouquinho? Eu vou colocar fogo aqui. Mas é isso mesmo, eu já sei que não é para todo mundo. Eu já sei que não é para todo mundo. Não é? Interessante. Vamos lá. Porque, ó, e para nós é uma realidade. O Rei do Mate é conhecido justamente pela variedade de produtos. Nós somos o rei do mate, mas hoje somos um dos maiores vendedores de pão de queijo do Brasil, em loja. Nós somos o rei do mate, mas nós também somos uma das maiores vendas de açaí. Sim. Isso. Nós somos o rei do mate, mas hoje vendemos mais bebidas quentes, café do que mate. Então nós somos das maiores redes de café. E essa variedade só surgiu porque lá atrás, como nós éramos o rei do mate, a gente só vendia o produto mate. 95% da nossa venda era em cima do mate, no balcão, aquela coisa. Tínhamos outros produtos, mas a gente não conseguia penetrar. E aí, numa crise muito parecida com o que nós estamos parecendo agora, o mercado inteiro foi com Pareto enxugar, fazer aquelas vitrines minimalistas. Perfeito. Na hora que eles foram para aquela vitrine minimalista, eu já não tinha. Eu queria penetrar no mercado, a gente fez ao contrário. Enquanto todo mundo esvaziou a vitrine, nós enchemos de produtos. Eles nos deram uma oportunidade, o nosso oceano azul. Hoje o Rei do Mate só é o que é em função dessa estratégia. Isso. Então, interessante. Numa crise, diversificaram, né? Então, vocês diversificaram a linha de produtos. Eu não sei, eu acho que no nosso caso... Por isso que quando a gente lê pesquisa, como você falou, tem que entender. 52% estão reduzindo o menu. É um pouco mais do que a metade, mas não é todo mundo. Não é todo mundo. Exatamente. Então, por isso que você tem que olhar o seu conceito. O que é essencial no seu conceito? O que se aplica na sua rede? E aí se a tua marca fala em variedade, diversificação, etc., essa é a expectativa do consumidor com relação à sua marca. Uma coisa, viu, Simone? Só para falar, tudo que vocês comentaram de problema, eu tenho todos esses problemas. Problema de estoque, problema de logística, gestão, pessoal, treinamento. Imagina você treinar um funcionário com mais SKUs, de... né? Porque é produzir lá. Só de mate são mais de 100 combinações, tirando os cafés baristas, você treinar, capacitar. Então, óbvio que seria muito mais simples para a gente pegar, congelar alguns produtos, especializar só naqueles produtos. Só que então, é um desafio operacional muito grande. Mas foi um caminho que nós escolhemos sabendo desses desafios. Deixa claro que todas essas dores de cabeça nós também temos. É o que a Simone falou. E tem marcas novas que entram no mercado e entram com outra proposta. E aí, tudo isso, assim, do ponto de vista do consumidor, a gente tem que estar sempre atento, porque ele vai comparar as alternativas viáveis para ele e as propostas de valor que estão à disposição. Então, essa é a competição de mercado que todo mundo tem que ficar atento. Existe o minimalista do café, né? Um player no mercado que você tem 5 opções de comida, 5 opções de bebida e pronto. E pega um público específico daquilo ali, quer dizer, não tem para tudo, né? Eu queria só comentar uma coisa aqui, dentro aqui da nossa pauta, a gente fala de lucratividade, né? Então, você que está nos assistindo aí, faz uma continha básica, tá? Se eu tenho uma loja grande, porque eu tenho uma diversidade muito grande de produtos, quanto que eu vou pagar o metro quadrado de locação para o shopping? Aí você começa a ir um pouco mais além, analisando o DRE de cada loja. Eu não preciso ter uma loja, de repente, de 80 metros. Eu posso ter uma loja de 60, de 40. Eu vou reduzir o meu espaço, eu vou ter um valor de locação menor, aí sim a minha rentabilidade e a lucratividade vão aumentar. Então, um cardápio inteligente, ele vai mais além do que atender os próprios clientes. Vai de você ter uma operação mais enxuta, não preciso ter um treinamento tão absurdo de 1.500 variações de produto. Eu posso ter 150 variações só de produtos. Na mão de obra que a gente não tem hoje, que está difícil de achar, você treinar menos pratos a serem trabalhados é uma vantagem competitiva hoje em dia. Diminui, e a pesquisa mostra isso, inclusive. Exatamente. Diminui o erro e diminui, inclusive, aquela avaliação negativa no próprio iFood. É uma coisa que vai gerando outra, é um efeito cascata ali. Exatamente. São desafios que a gente tem que pensar. Exato. A gente tem aqui uma pergunta que vai um pouco, combina um pouco com o que você falou, que é sobre diversificação, né? Pensando em crescimento, a diversificação também é uma estratégia, quer dizer, então fazendo contraponto à outra. Isso. Como que as redes têm se adaptado? Eu queria ouvir o João e se complementando. Como fica a operação e o portfólio sem perder a essência? Quer dizer, você tem uma baita história, né? Rei do mate. Como que você começa a abrir um pouco esse leque sem perder a essência Rei do Mate? Quer dizer, hoje você vende mais café do que o próprio mate. Quer dizer, mas o consumidor, aí é a confiança da marca. Então nós temos, como nós estamos falando de 47 anos de marca, nós construímos essa confiança. Então, quando o cliente, porque a nossa essência continua sendo o Rei do Mate,
Então as pessoas quando vão no Rei do Mate, eles sabem que eles vão ter aquele atendimento, aquela qualidade de produtos que o nosso produto principal, lá atrás, nos ajudou a construir. Então nós não abandonamos a nossa essência. Continuamos sendo uma das maiores casas de chá do Brasil, aonde com um modelo de negócio que foi para uma jornada de consumo, de experiência, né, de cafeteria. Então, eu acho que a primeira coisa é preservar esses valores. Então, a gente nunca ficou brincando, né, com os nossos valores e o nosso modelo de negócio. Então, nós soubemos aproveitar a credibilidade, fazer muito bem feito, o que é o nosso negócio principal, que nos deu oportunidade. Foi assim que surgiu com o nosso pão de queijo. Então, o copão. Onde o mercado inteiro lá atrás estava brigando para ficar disputando um cafezinho mais um pão de queijo. Aí um cafezinho mais 2 pães de queijo, sabe, coquetel. Sim. Aí, aí que chegou uma hora que você estava pagando para poder vender aquele café. A gente não podia entrar naquela briga de preço, de produto não ser igual. Fomos lá, foi criado o copão, que são 12 pães de queijo coquetel, tá certo? De 12 para poder fazer a venda. E as pessoas vão andando ainda com o nosso copão, hoje eles fazem coleção. Então nós temos um super muito copão. Interessante. Então, isso aí, nós mudamos a forma de se vender pão de queijo no Brasil. E tanto que todo mundo começou a copiar. Vários concorrentes, todo mundo que você vê lá, um copo lá, foi nós que criamos lá atrás. Então, concordo com você. Então, esse é o desafio, né? A gente nunca perdeu a essência, mas só que a qualidade dos nossos valores a gente preserva. Depois eu posso te dar até exemplos, tá? Vai ser. Para mim, assim, a diversificação em si, ela é bem-vinda. Só que eu tenho que fazer ela com intencionalidade. Entendeu? Aonde que eu vou ter, de fato, consistência? Onde vai ser coerente com a minha marca, com a minha essência? Porque aí sim eu posso escalar com alma, sabe? Algumas coisas. E tem negócios que vão diversificar em número de produtos, mas tem outros negócios que vão diversificar na forma de vender. Então, por exemplo, combos mais customizáveis pelo consumidor é uma forma de você diversificar. Onde ele pode escolher, por exemplo, coisas que em outras marcas não poderia. Uma outra forma de diversificar é eu ir para as adjacências, né? Eu tenho o meu produto central e aí eu vou para outras como entrada, sobremesa, bebidas, né? Cafés, enfim. Tem várias coisas que eu posso fazer. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do Mania de Churrasco, que foi uma rede que teve a habilidade de entender que ela estava, né, principalmente em praça de alimentação, que o quarto item ia ser cada vez mais difícil ser sobremesa, porque sobremesa, em geral, né, exceto o sorvete ou milkshake, quem considera milkshake sobremesa, se consome muito em praça, mas no restante se consome mais em pontos de café ou mesmo pontos de monoproduto sobremesa, enfim. E aí eles resolveram ir para o quarto item no quê? Né? No item que combina com churrasco, que é o pão de alho na entrada, né? E que foi um item que aumentou R$1 o ticket médio na época. Então, assim, tem coisas dessa forma que você pode diversificar que fazem muito sentido. E eu acho que essa das questões é assim, como é que eu tenho as minhas parcerias, né? Collabs é uma outra coisa que a gente vê como diversificação, que podem acontecer. E tudo isso, no final das contas, vai levar a uma identidade. Então, assim, qual identidade que eu vou preservar? Como eu vou fazer essa diversificação de uma maneira adequada? No fundo, tem que ter alma, né? Mesmo diversificando, você tem que ter essa coisa da alma, né? Da marca conversando. Porque senão você começa a ter tanta incoerência. Tem várias marcas que você vai num lugar, vai no outro, e às vezes você não reconhece que é a mesma marca. Ele fica brincando, de verdade. Ele fica confuso. Testando. Ele fica confuso para o consumidor, ele entende pouco, ele não retorna. Assim, tem muitos cardápios que confundem o consumidor. Tem tanta coisa que o consumidor não consegue entender e escolher corretamente. Quando você fala, Simone, nessa questão de diversificação, inclusive de canais de venda, acho que eu vou trazer um case para a mesa aqui muito interessante. Vivenda do camarão é destino, como o próprio João havia comentado, porque é um nicho. Né? Frutos do mar, você não come todos os dias. É diferente de uma outra rede que tenha lá, né, seu churrasco, a sua carninha, né, a sua massa, alguma coisa assim. Para nós, não. A gente tem uma recorrência até um pouco menor nesse sentido, justamente porque é um nicho. Né? Frutos do mar tem um sabor bem característico. Mas quando você comenta sobre diversificar canais de venda, olha que case legal que eu vou trazer para vocês. A Vivenda hoje vende praticamente os mesmos pratos que eu tenho
no nosso balcão, na nossa rede de shoppings, eu estou distribuindo eles hoje em supermercados. Eu tenho clientes como Carrefour, Pão de Açúcar, eu tenho outras redes aí grandes vendendo os mesmos pratos da Vivenda hoje, embalados que a pessoa compra congelado, leva para casa e prepara em casa. E não concorre. Concorre comigo. Pelo contrário, valoriza a marca. Exatamente. Porque você vai estar num momento de consumo que é diferente. Exatamente. Então, isso é uma outra. Tu não fala de conflitos de canais do franchising, Perfeito, achando, eu estou perfeito. perdendo venda. Não tá, você não Perfeito. ia ter aquela venda. Pelo porque contrário, você pode você reforçar a fortalece marca. Você fortalece a marca. É. É isso que é Foi bom você ter trazido muito esse bom, case aí. excelente case. Se vocês pararem para pensar hoje, eu tenho 3 canais fortes de comunicação com o meu público. Eu vou ter a própria loja, onde eu estou no balcão, estou presente na praça de alimentação. Eu vou ter o delivery, né, um iFood e outros canais aí de delivery que também estão divulgando a marca. E hoje eu tenho supermercados, as grandes redes varejistas que, se a pessoa não quer comprar comigo, se ela não vai no shopping, porque o estacionamento é caro, não tem tempo, aquela história toda, ou ela está de home office, ela pode comer, ela pode consumir os pratos da Vivenda na casa dela, comprando no mercadinho do lado. Perfeito, Isso. perfeito. Então, Excelente. É a força da indústria diversificando e trazendo mais resultados para a própria franqueadora. Muito bom. São vários pontos de contato da marca com o cliente. A gente trabalha muito isso em eventos, que a gente participa de grandes eventos, e a gente também tem a nossa linha de espetinhos que está no mercado também, que é uma outra experiência que o cliente tem. Vamos lá, gente. 96% das redes pretendem lançar novidades no cardápio e 81% vão apostar em ofertas sazonais. Na visão de vocês, qual o papel dessas ações de exclusividade na atração e fidelização de clientes? Que a gente vai falar de fidelização também, está sendo muito abordado nos últimos meses, essa questão da fidelização, as estratégias. Eu vou dar a palavra para si para começar. Bom, gente, novidade é gatilho de desejo. Então, acho que a gente tem essas questões, né? A gente viu na pesquisa 66% falando de introdução de receita proprietária que só encontro na minha marca. Então, eu estou trazendo uma novidade que atrai para mim, né? Porque eu tenho esse produto proprietário. E, obviamente, a novidade também pode estar a serviço do entendimento de algum momento mais complexo, como, por exemplo, 50% falando, ou pode ser uma tendência, mas assim, 50% lançou um item mais econômico. Por quê? Porque eu preciso também fazer ajustes do que está acontecendo no consumidor. Então, existe a questão do ícone, da coisa que só encontro no meu lugar, existe várias outras questões, a pesquisa, aliás, aborda tudo isso, porque esse capítulo da pesquisa, se não me engano, tem umas 7, 8 respostas das marcas franqueadoras, do que elas estão fazendo para fazer essa diversificação e esses lançamentos, mas é muito importante a gente ter essa possibilidade de deixar a marca viva, né? Eu posso fazer um comentário em cima disso? Eu vou pôr fogo hoje aqui. Fogo no parquinho. Não, mas isso que é legal. Eu vou naquela linha, tá, Sérgio, que você colocou, da importância da pesquisa. Sim. Porque quando eu faço essa leitura da pesquisa, vendo essas tendências, e sempre foi uma característica do Rei do Mate, tá? A inovação está na frente. Então, quando que todo mundo está indo num caminho, eu falo, qual é o meu caminho que vai ser diferente? Porque eu já sei que senão vou ser mais um igual aquilo lá. Então, no nosso caso, Simone, nós estamos caminhando para um outro exatamente contrário, mas estrategicamente. Vou dar um exemplo para vocês. Né? Qualquer salgado, qualquer que tenha uma proteína, você pode. Então, quando você vai, vou comprar uma coxinha de frango, tá certo? Vou comprar uma torta de frango, ou então uma esfirra de carne. X% é considerado carne, você pode colocar soja lá, até acho que 30% ou 40%, que continua sendo. Então as pessoas estão consumindo carne com soja, que é uma mistura, e aquela coxinha não é. Então nós estamos numa mudança. Então, lançamos essa semana a nossa torta nova de frango que tem no Rei do Mate, é 100% frango. É importante isso, porque 100%, é um posicionamento. Então, não vai custar mais barato, não vai custar mais caro, mas as pessoas sabem, você está comendo uma torta de frango. Mas está lá na pesquisa, João, você não está polêmico não, porque está na pesquisa então, a questão de produtos mais clean label, reais, transparentes, autênticos, e mais proteína. Porque tem esse universo. Então, quando está todo mundo indo para um caminho, você tem que pensar qual é o seu caminho, porque senão você é mais um, gente. Exatamente. Então, e não é só isso, João, eu vou falar um pouco, vou puxar a sardinha para o lado do marketing.
Eu cuido da área de saque da vivenda. Então, a gente está sempre acompanhando se tem algum tipo de reclamação, alguma coisa. Vamos pegar o case do chocolate, que está todo mundo hoje em dia, né? Tipo chocolate. Tipo chocolate. Tipo chocolate. Eu tenho 2 produtos. Sabor café. Sabor café. Gente, Sabor aonde café. isso? Né? Café. Eu tenho 2 produtos que são fortíssimos lá de venda, de sobremesa, inclusive, que é a nossa torta de chocolate, a tortinha, né? E o bolo de chocolate. Imagina se eu coloco algo que seja só sabor chocolate e o cliente descobre. Eu vou perder share, eu vou perder aquele cliente reclamando, entrando no saque, falando, poxa, mas a qualidade da vivenda está caindo. Sim. Então as empresas têm que entender um limite entre até onde eu posso, de repente, colocar um ingrediente a mais ou a menos, mas que não vai impactar na imagem daquela marca, na imagem do produto da marca em si. Fica um alerta para o pessoal, de repente, redução de custos tem um limite. Até que ponto aquilo pode impactar na imagem positiva ou imagem negativa. É porque às vezes as pessoas acham que eu preciso mexer na qualidade do meu ingrediente para baixar preço. E elas não pensam no desenvolvimento de um produto que ele é realmente feito na engenharia de alimentos para ele custar menos. Porque às vezes é uma porção mais reduzida, às vezes é um outro tipo mesmo de produto que você lança para ele ser mais econômico e não só tirar. Porque essa história de menos por menos, em geral, não é boa. A gente não em geral, negocia não a qualidade é boa. também. Olha só outro comentário, Simone, que você viu que a pergunta anteriormente, todo mundo está reduzindo o cardápio e tal. E aí aqui mostra, mas a novidade, trazer coisa nova, que é o que faz a diferença. Você tem que balancear. Você tem que balancear. Exatamente. Né? Não é cardápio, tudo, né? Fazer uma 52% inteligente. Você tira alguns pratos que podem não ser rentáveis e coloca pratos que Mas tragam legal, mais acho que retorno. tudo isso. Quantos produtos que nós lançamos, que era ser apenas apenas um lançamento, que no final perduraram, ficaram. O que é muito sucesso fica. Então você tem que testar, e, obviamente, não é tudo. Aí você tem que substituir no cardápio com corte, vai virar uma loucura o teu cardápio, né? Então você tem que ter categorias bem trabalhadas. Não, perfeito. Vou dar uma informação sobre isso que a gente estava falando. 51% das operações dos operadores que eles fazem planejam lançar produtos mais econômicos e 45% apostam em opções também com apelo de saúde, que é exatamente o que o João está falando, né? Você tirar aquela questão que é até permitida legalmente falando de colocar uma soja dentro de uma mistura de proteína. Pois é. Mas é alergênico para muita gente. É alergênico e tem muita soja transgênica também, né? Que de certa forma não é tão assim, tão limpo. Isso aí é uma polêmica, porque nem sei se existe como separar no Brasil. Não, assim, né? Mas isso eram dados que a gente falou aqui, mas eu queria abrir aqui para entrar no delivery, que a gente falou que a gente vai entrar no delivery, tá? Mas essa parte, deixa eu só falar um pouquinho, porque eu acho que é bem importante a gente sair da lógica do ou um ou outro. Então, assim, ou eu faço sabor ou eu faço saúde. Ou eu faço. Não, porque o consumidor quer ter prazer com saúde junto. Então, essa lógica do E, a gente precisa colocar dentro da mente mesmo. E a gente vê, assim, a gente tem alguns desafios que vão vir pela frente. Nas pesquisas que a gente faz com o consumidor, a gente já viu as mudanças de comportamento. Então, marmita, 60% está falando que não é só o fator econômico, que é o principal, mas é 62%, mas 60% é porque estou cuidando da minha saúde. Estou levando marmita para o trabalho. Exatamente. Então, tem muita gente que aumentou compras de vários tipos de questão, mas 58% também pesquisando mais rótulos, querendo saber o que tem dentro. Então, tem essas mudanças e tem uma mudança que eu tenho certeza que nós da Comissão de Food Service vamos olhar, e na próxima pesquisa a gente deve ter alguma coisa que é o que eu estou adaptando do meu cardápio para quem usa medicamentos GLP-1. Sim. Porque vai vir porção menor, vai vir muito mais proteína, você tem toda a razão de ficar em cima de proteína. O GLP-1 fala o GLP-1, desculpa a minha ignorância. Eu sei que todo mundo que está nos ouvindo sabe que é GLP-1, mas eu não sei. Você podia, por gentileza?
Mas são esses medicamentos redutores de apetite que acabam dando, às vezes, náuseas, dependendo do que você está consumindo. E a pessoa, então, é orientada, normalmente, para os médicos a consumir porções menores, proteína, menos gordura, mais fibras, menos. Então, tem coisas novas chegando aí, vai impactar. Nos Estados Unidos, a gente já viu muita coisa com relação a isso, que eles estão um pouco mais avançados que a gente em termos de adoção. Mas vamos em frente, que eu sei que tem bastante coisa. Só complementar uma coisa rapidinho, gente. Quando a gente até fala de inovação, fala de lucratividade, até mesmo do próprio delivery, é a condição econômica hoje que a gente tem que estar muito atento do mercado consumidor. Como que esse mercado hoje consumidor está se comportando em relação a consumir a marmitinha, comer em casa, comer fora ou pedir até pelo delivery. Dados que a gente tem aqui de mercado, dados das operadoras de cartão de vale-refeição, ticket, né, refeição, dizem para a gente que hoje o cartãozinho que o pessoal utiliza para fazer compras conosco, ele dura no máximo 10 dias o valor do crédito. O que eu faço com esse cliente nos outros 20 dias do mês? O que ele está fazendo? Qual que é o novo hábito de consumo desse cliente que, de repente, nos primeiros 10 dias ele vai até a praça de alimentação ou ele pede pelo delivery e nos outros 20 dias ele não tem, né, o valor ali disponível. O que eu faço com esse cara? É aí que a inovação de cardápio, uma promoção, de repente trazer essas inovações dentro da loja, uma redução de custos, possa ajudar nesse sentido. Eu acho que aí você já deu um gancho para o nosso coordenador aqui para a próxima pergunta, né? Vamos embora, gente. Vamos embora. Porque eu acho que, no meu caso, eu iria responder em cima de um... A gente tem da fidelidade. Eu posso vir na fidelidade para a gente abrir e depois a gente volta para o delivery. Porque 86%, né, na pesquisa, 86% dos respondentes consideram a estratégia de fidelidade uma prioridade. Então, fala o que cada um trabalha, assim, né? Vocês dois que estão nas redes, como é que vocês estão trabalhando esse assunto da fidelidade? Vamos lá. Super importante aqui, rapidinho aqui. O fidelidade, acho que ele é fundamental, né? Porque você conhece o seu consumidor de uma maneira que te permite justamente entender esse hábito e o que oferecer para ele no momento certo. É muito louco, porque o mesmo cliente, eu trato o mesmo cliente, você, Bruno, você vai numa loja, cada dia da semana você é um cliente novo. Até no meu caso com o cafezinho, você não vai tomar café só uma vez. Então você pode voltar na loja algumas vezes. E com certeza, de manhã, o Bruno é um cliente que está com uma necessidade. À tarde, você brigou com alguém, você teve alguma outra coisa, você vai para um outro momento para relaxar. À noite é diferente. E no final de semana, muito diferente ainda. Você está muito mais propenso a gastar numa jornada no final de semana do que durante a semana. Durante a semana você vai usar, que nem você falou, o valor do voucher. Porque assim, fidelidade não é cashback, entendeu? Fidelidade é a capacidade que você tem de se conectar com o seu consumidor de fato. O que ele está querendo. Aonde o cashback tem um papel. Tem todo o seu papel, ele ajuda, tem um papel. O mais importante é você trabalhar com a informação. Então, porque eu acho que o ponto-chave que eu vejo no fidelidade é o LTV, Lifetime Value. Ou seja, é você conseguir fazer com que aquela jornada daquele cliente, tá certo? Ela perdure numa relação. E hoje o fidelidade, se você, uma coisa que era impensável no nosso setor, principalmente de alimentação, é você sabe planilhar esse consumo. Hoje você consegue. Hoje você tem tudo muito fácil com inteligência artificial e usando as informações, ou seja, trabalhar. Então, hoje, para nós, o fidelidade ele é um ponto-chave nessa relação, né? Mas o desafio é a cultura. Não desse consumidor, é interna do oferecer desse momento, né? É mais dados, é mais trabalhar dados, trabalhar ser relevante para o consumidor do que aquela história da conveniência de usar o cartãozinho de fidelidade. Exatamente. Então mudou. Mudou. Eu diria, vou até um pouco mais além nessa questão do fidelidade. Na Vivenda nós temos o nosso Vivenda Cash, trabalha com cashback, mas hoje, neste momento, por mais que eu tenha quase 1 milhão de clientes lá cadastrados com a gente, o mais importante é você fazer um estudo de entender o que aquela clientela está querendo, o que ela está pedindo. Eu não posso ter hoje um programa de fidelidade que ele seja 100% igualitário para todas as regiões do Brasil. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho lojas no Rio de Janeiro onde 44%, 42%, 40% do faturamento da loja é de chopp. Olha que doideira. No Rio de Janeiro o pessoal vai na Vivenda para tomar chopp. Vai lá, pede camarãozinho. Deve ser bom mesmo, hein? O chopp é bom. Né? Mas é um momento que eu tenho ali. Então, o que a gente percebe? Independente do programa Fidelidade que você possa ter aí na sua rede,
O que está fazendo hoje uma grande diferença é a fidelidade que o cliente tem quando ele vai na sua loja e é muito bem atendido. Nós estamos percebendo um movimento de clientes que eles vão na loja devido à nossa necessidade de conseguir uma mão de obra melhor, de estar com uma dificuldade muito grande, o pessoal sabe disso. Hoje você tem que assim, dar um treinamento fantástico, que é outra coisa que também está na nossa pauta. Gente, né? estou desesperada que a gente falou 7 É uma perguntas, a gente está doideira. quase no final desse podcast. Fique conosco, hein? Fique Não conosco, porque fujam, ainda tem muita não fujam, coisa. Tem muita coisa legal. Mas só para complementar. Primeiro, programa Fidelidade. É muito importante para você conhecer a realidade do seu cliente em todo o Brasil, não apenas em algumas regiões. Você tem que fazer realmente uma análise. É diferente. É diferente. O que você fideliza no sul é diferente do norte, Sim. do centro-oeste. Então, às vezes, trabalhar com recompensas um pouco diferenciadas de região para região dá muito mais resultado do que você pensar em repetição no cashback que vai atender ali, entre aspas, nacionalmente. Isso, e as pessoas gostam de mimos, mas depende da Exato. classe social, gosta mais de mimo, e assim vai. E, Mas e assim, atendimento hoje É. está sendo fundamental. Prestar um bom atendimento está trazendo de volta o cliente. Porque quando ele vai ter uma experiência ruim e negativa, ele até comenta às vezes para a gente no saque, puxa, eu sou cliente da Vivenda há tanto tempo, fui lá na loja, não foi muito bem atendido, tal. Você percebe que os clientes às vezes colocam isso como um fator de fidelidade. Sim. Eu sou cliente. Para ajudar a mudar o cenário, né? Eu só queria Ele só- quer continuar sendo fiel, E o Sérgio? mas Só- bem atendido. E o Sérgio, só queria eu sei que a gente tem vários assuntos, só para fechar aqui, eu acho que o mais importante do Fidelidade é que você consegue personalizar aquele atendimento para o cliente. Ponto. Isso que é Isso, importante. De novo, Você gente, entender o são cliente. dados, digital, é que nem o delivery. Vamos falar do delivery? Vamos lá. Delivery se consolidou como um canal estratégico. 90% das marcas já operam com ele. E 42% tem mais de 16% do faturamento vindo do delivery. Como que as operações vêm se estruturando nesse canal? Pois é, né? Começa a ser. O resumo disso é que delivery faz parte, é uma espinha dorsal do setor. E a gente também tem dado das marcas, né, 19% usando marcas digitais, né, portanto, marcas virtuais, né, lançaram cardápios de marcas adicionais à Usam sua marca. o próprio ambiente de operações Próprio com ambiente, novas marcas e próprio novos ambiente. produtos ali para. Então eu queria dar rentabilizar. esse dado porque ele também corrobora com um dado que a gente tem de consumidor na Galunion, tá? Onde 66% dos consumidores pesquisados na última pesquisa dizem que sim, no delivery eles compram de marcas que só existem no delivery. E isso é mais presente ainda entre os jovens. Então, o delivery tem um monte de estratégias possíveis. É muito delicado a questão de saber o resultado né, final de tudo isso, mas ele está mais aberto à experimentação no digital e é um lugar onde trabalhar com dados faz toda a diferença. Por favor, senhores. Eu acho que a questão, a minha experiência no delivery é muito positiva. E no nosso caso, como a nossa jornada é na loja física, o delivery nunca, e é um momento completamente diferente de consumo. Exatamente. Então, diferente do seu, onde você pode ter uma loja que chega a 40. Sim. Então, acho que nós temos uma diferença. Então, no meu caso, é um valor, é um canal, né, de um ganho agregado. Meu custo fixo está lá. Então, eu vou complementar a rentabilidade com uma margem de contribuição que eu tenho no produto. Então, isso é importante as pessoas entenderem. A conta fecha. A conta fecha porque, óbvio, a minha estrutura de custos ela está baseada em cima da loja, não do delivery. Sim. Se o delivery fosse o meu modelo, que nem uma Dark Kitchen, uma série de coisas, ele faz justamente isso, né, outras marcas, para poder aproveitar, né, ter um custo operacional menor. No meu caso, eu tenho que ter sucesso na loja, aonde tudo aquilo lá vem. Então, que nos permite. Então, eu sei que nunca o delivery vai ter uma representatividade muito maior, apesar que hoje das 300 e poucas lojas que nós temos operando, são 317 operando das 330, tá? São 150 hoje com delivery, tá? Porque, óbvio, tem pontos que não permitem fazer o delivery, nem nada, alguma situação. E dessas aí, Simone, eu te digo, representa em torno de 10%. Quando eu pego como todo mundo, você tem as lojas de alto desempenho, então, aqui chega a representar 20%, 30%. Mas, na média, é de 10% quem opera. Tá certo? Quando eu pego a rede como um todo, cai para menos de 5%, é óbvio.
A média simples deu 21, alguma coisa então, assim, por cento muito. em geral, mas assim, a gente tem realmente acima de 16%. Mas é o modelo do negócio, né? Cada um tem um modelo, gente. Diferente. Isso é a riqueza da pesquisa, a gente poder olhar para cada modelo de negócio e entender. Aí eu acho que a gente poderia terminar. O que você acha, Bruno, da gente falando, né, já que a gente está chegando aqui no nosso horário, a gente falar dessa dor de pessoas, falar um pouquinho de treinamento? Eu ia propor isso, eu ia propor a gente falar de pessoas que é uma grande dor aqui do segmento. Muito e a gente tem aqui uma informação sobre treinamento, e aí eu queria dividir com você o seguinte. O dado da pesquisa é 98% treinam a operação. Obviamente, esse dado deveria ser 100, 100%. Né? 90% treinam em vendas e atendimento, que também acho que deveria ser 100%, que todo mundo tem que ser vendedor um pouco, que lida com o público. Agora, quais as práticas que vocês adotam? Eu vou começar aqui com o Sérgio, para manter a equipe alinhada à experiência que a marca quer entregar, dentro desse cenário que a gente vive de mudança, né? A gente vê mudança de consumidor, mas a gente vê mudança de perfil de trabalhador também, de quem está no nosso front ali trabalhando, né? Então, como é que vocês lidam com esse desafio da mão de obra, através do treinamento, capacitação, desenvolvimento, para manter também a fidelidade desse colaborador? Eu diria o seguinte, gente, o grande desafio hoje das redes de fast food de modo geral, não só, até de outros segmentos de mercado, é você conseguir captar aquela pessoa para trabalhar com a gente. O mercado hoje está com uma alta rotatividade, é bem difícil realmente, então você acaba tendo que oferecer uma escala de serviço diferenciada, né? O McDonald's fez isso, começou a colocar agora 5x2. Tem gente usando 6x2 com muito sucesso. 6x2. Então, interessante. A atração desses talentos hoje está muito difícil, porque a pessoa faz uma conta entre trabalhar às vezes num shopping, trabalhar numa operação como a nossa e trabalhar num Uber. Se bobear no Uber, ele tem uma certa flexibilidade. Sim. Então, eu sou obrigado ali a ter o quê? Um atendimento especial para o meu colaborador. Promover esse treinamento, campanhas de incentivo, campanhas de venda como a premiação. Eu tenho que apresentar uma série de benefícios para ele, para que eu possa reter esse talento na loja. Por quê? A alta rotatividade acaba gerando esse desgaste. Acaba tendo, por exemplo, problemas no próprio delivery que a gente estava falando. Se eu tenho uma equipe que não está muito bem treinada, ela vai errar o pedido, ela vai fazer um prato errado, eu vou ter uma avaliação negativa no delivery e isso vai impactar depois em novas vendas. No balcão a mesma coisa. Então, é importante que a gente tenha o quê? Uma política de treinamento, onde eu tenho a nossa área de operações com gerentes, eu tenho o pessoal de coordenação, supervisores, que vão replicando vídeos de treinamento. A gente faz um e-learning também, porque a Vivenda está em todo o Brasil, a gente às vezes não consegue reunir todo mundo numa salinha, não dá tempo. Mas através de vídeos pequenos no celular, WhatsApp mesmo, funciona com a maravilha. A gente faz vídeos curtos, eu não posso fazer um vídeo muito longo, porque senão o cara fica de saco cheio e não assiste, né? Então, vídeos curtinhos, um determinado assunto, pílulas, e a gente vai passando para o pessoal. E, João, e aí, o que você quer complementar rapidinho aí para a gente? Tem que ser muito rápido aqui, né? Mas eu acho que nós temos alguns desafios, né? É igual, nós temos que buscar sempre treinamento, capacitação. Isso mas como você falou, devia ser 100%, né? Da pesquisa devia dar 100%. Nós vivemos disso. Então, questão de suporte, desde nutricionistas, supervisores. Então, nós temos toda uma estrutura. E detalhe, curso lá no Rei do Mate é gratuito quantas vezes quiser. Então, tudo, desde formação de gerente, atendimento, nutrição, tudo que vocês podem imaginar, e tem uma programação, tirando também a questão da parte da universidade corporativa. Nós temos a Universidade Rei do Mate, né, com vídeos, com tudo, de capacitação. Mas só que só tem uma coisa que a gente não pode esquecer, que ele tocou. Essa mudança hoje, dessa geração, é um desafio para todos nós, porque todos nós queremos ser bem atendidos, ter um atendimento personalizado. Ainda mais no meu caso, que é a cafeteria, que é diferente de um processo que a automação é importante, equipamentos, a gente tem que investir em tecnologia para melhorar a eficiência, mas eu preciso sempre da questão desse contato humano. É um desafio para todo o setor. Então, eu acho que aqui, exatamente, é o desafio, e assim, só finalizando para realmente, assim, treinamento não é mais só sobre processos. Ele é sobre cultura, e ele é sobre atitude, e realmente o impacto na boa operação, sabe quando que se dá? Quando o colaborador entende o que é o papel dele na jornada do cliente, no impacto realmente do negócio. Aí sim a gente tem visto mais resultados de engajamento.
Porque não é simplesmente, vou fazer 3 dias, 5 dias, 1 mês de treinamento. Tem muito mais atrás disso. E além do mais, Simone, hoje nós não somos mais o primeiro emprego. Então, antigamente, nós éramos formadores. Aliás, então, a diversidade... O nosso setor antigamente se beneficiava disso. Sim, hoje nós não temos mais esse diferencial. Operação fantástica que tinha gente 50 a mais, tinha todos os gêneros, as idades, e estava funcionando muito bem, uma orquestração muito interessante de gente, né, para atender gente, né, no final. Galera, tá chegando ao fim, né? Infelizmente a gente vai ter que encerrar, mas eu queria, antes de eu fazer o encerramento, eu queria pedir para que cada um de vocês também falasse uma mensagem final para o nosso ouvinte, né? Para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo também, deixando um recado aí otimista, né? Para o segundo semestre de 2025, para quem nos ouvir em outro ano, mas que funcione não só para o segundo semestre, mas funcione também para a vida. Sérgio. Vamos lá. Antes de mais nada, pessoal, queria agradecer aqui a presença novamente, o convite, e vou dar uma dica, ou quem sabe aí até uma posiçãozinha para vocês aí muito legal. Usufruam dos benefícios que a ABF oferece para vocês. Tem muita coisa legal aqui, tem as pesquisas, tem os treinamentos, tem a parte de capacitação, tem muita coisa bacana que vocês às vezes podem não estar utilizando para melhorar ainda mais aí a gestão da sua franqueadora e dos seus franqueados. Fica aí a Ótimo. JB. Bem, a mensagem que eu acho que eu posso dar para todo mundo é muito otimismo. Desafio, desde que eu me conheço por gente, nós temos todos os desafios que vocês podem imaginar. O que a gente tem que fazer é encontrar o caminho, é treinar, capacitar e ter do nosso lado gente do bem. Então, eu acho que negócio se resume a gente. Eu acho que quando a gente estava falando... Manter o entusiasmo, né, João? Então, se você trabalha bem, nós somos, sim, protagonistas de gerar riqueza, de gerar valor, tá certo? Quantas famílias, o sistema de franquias, né? Não sei quantos funcionários. Mais de 2.000 funcionários. Então, nós temos mais de 3.000 funcionários. Aqui também são 3.000 e pouquinho. Então, olha que loucura. Se a gente parar para pensar nisso, quanto a gente gera. Então, também tem um trabalho social muito grande. Então, acho que o nosso papel como líder é capacitar, formar, acolher. E esse é um crescimento sustentável. Então, essa é a mensagem. Legal. Força aqui. E vem. Desafio sempre todo mundo vai ter. O mercado está aí para todo mundo. Bom, eu queria deixar a mensagem para você se aproximar da ABF, se aproximar da nossa comissão de food service. Tem muita informação, tem muita troca. A ABF apoia também iniciativas como o Radar Tech, Food Service Brasil, que a gente lançou da Galunion, e várias outras coisas. Então, fique próximo, olhe com calma os resultados da sua pesquisa setorial e estamos por aqui para ajudar. Obrigado, gente. Obrigado de coração aqui pela oportunidade. Obrigado à ABF, a todo o time também que está dando esse suporte. O Beck aqui por trás das câmeras. Esse podcast é um patrocínio da Sultz. Eu queria mais uma vez agradecer. Deixar aqui um convite para que vasculhem nas nossas redes as informações que saem sobre o mercado, não apenas quem não é de food, que olhe para outros setores, mas que esteja junto com a gente, porque realmente é muito rico e a gente usa aqui essas informações no nosso dia a dia e ajuda bastante a desenvolver o nosso negócio. Muito, muito obrigado, meus queridos, pela oportunidade de estar aqui, que a gente possa fazer uma outra parte aqui, porque algumas informações ficaram, a gente ficou devendo, mas, enfim, essas informações estão aí nos canais que a ABF divulgou. A pesquisa realmente é muito rica e só fica aqui minha gratidão. Obrigado, gente. Vamos lá. Obrigada, pessoal.